Olha ele aí. E aí, meu Beleza? amigo, beleza? Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo. Tudo certo, vamos lá. Bom Vamos demais lá? estar aí contigo. Valeu, eu que agradeço aí. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um cara que é advogado e empresário, né? Então, ninguém melhor para entender do que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente acumula as duas funções aí, como advogado e empreendedor. Hoje em dia E não tem não como o é. advogado mexer com negócios, né? Não tem jeito. Tem que ser, né? Faz parte, né? Eu acho que também a advocacia virou também um negócio. Então, além da advocacia, eu tenho sim outros negócios, mas a gente também tem que ver o escritório como empresa e isso é o que nos possibilita também viver a crise e nos manter na crise. É. Pessoal que tiver aí já online, se estiver ouvindo a gente, belezinha, dá um aceno. Se não tiver, avisa aí que a gente vê o que pode fazer. Bom, eu escuto ele, ele me escuta, eu acho que tá tudo certo. Eu estou ouvindo bem, para mim tá tranquilo. Peraí, peraí. Vou desligar meu barulhinho de chuva aqui, que tava um barulhinho de chuva para dar uma relaxada. Agora sim. Essa Vamos época lá. seca em Brasília faz parte, né? Botar um barulhinho de chuva, pelo menos o barulho. Só pelo menos o barulho, né? É, Mas então, cara, eu chamei você justamente por isso, né? Por ser um cara que tem outros negócios, né? Além da advocacia e por estar experimentando dos dois lados é. essa situação. Então eu queria que você começasse me falando um pouquinho aí da sua um resumão ali rápido para a gente não perder muito tempo, mas dessa sua carreira como empresário e advogado simultaneamente. Quais são os negócios que você toca enfim, um resumão como é que você foi parar nessa história toda. Tudo começou, eu sempre gostei muito de empresas, assim, eu falo que eu tenho duas paixões, né? Uma paixão de um lado é o direito, a outra é venda, né? Eu gosto muito de venda, gosto muito de estar no mercado, isso me move. E a gente alinha isso também com o direito, claro, né? O advogado precisa também se vender. E no decorrer da nossa atividade com pessoas jurídicas foram surgindo algumas oportunidades de negócio, algumas até com clientes, outras com pessoas de fora que tomaram conhecimento de algum modo da atividade e vieram atrás de um parceiro, de um sócio que realmente pudesse coordenar algumas coisas dentro da empresa. E hoje tenho o escritório Couto Correia Advogados, que hoje eu estou como sócio gestor, além de fundador, estou nessa figura do sócio gerente. Além disso, eu tenho uma participação na MEC Sorvetes, que é uma indústria de sorvetes de Brasília. Começou tudo aqui, foi a primeira paleteria de Brasília, né, naquela época das paletas mexicanas e tudo mais. E aí foram mudando a empresa de acordo com o cenário. Isso já é uma história bem interessante dos sócios É, anteriores, né? Começou com paleta, depois picolé, além do picolé veio agora o sorvete mesmo em massa, né? Já tem uns 2 anos. Açaí, linha de sorvete premium, então é uma empresa que foi realmente se readequando com o cenário do mercado que ela estava inserida. Além disso, tem a Hebron Barbearia, que fica, nós estamos hoje no Jardim Botânico e São Sebastião. Estamos aí abrindo outras unidades, é um projeto para franquia, é um projeto ainda que a gente era para startar agora em 2020, mas a pandemia não vai deixar, então isso vai ficar para 21 e 22, o nosso plano de negócio vai ser prorrogado. Então é interessante porque são negócios distintos e, por exemplo, a Mex eu tive uma presença de mercado maior durante a pandemia, porque nós vendemos sorvetes em supermercados e, obviamente, as pessoas começaram a consumir mais em supermercados. E, de outro lado, tem a Hebron, que ficou justamente dentro do decreto de fechamento. Nós passamos quase 3 meses fechados, ou seja, com zero faturamento. Então, são cenários completamente distintos dentro de uma mesma crise. Em legal. resumo, Eu quero puxar essa história da barbearia mais para frente aqui, mas vamos começar então porque a essa altura do campeonato quem sobreviveu ainda tem esperança, né? Porque me é, parece que o pior já passou, né? Ou melhor, pelo menos para o mundo dos negócios, né? Se espera sempre depois de uma crise um processo de retomada. Então, como é que o cara começa a olhar
a situação, para falar assim, cara, realmente eu preciso fazer alguma coisa para aguentar mais tempo? E qual seria o ponto de partida? O que você acha que é o ponto de partida, assim, para olhar para o caixa da empresa? Eu acho que cada negócio entrou na crise de forma diferente, né? Então, eu acho que a gente tem dois momentos, né? Como você entrou na crise e como você vai sair da crise. A gente sabe que tem algumas empresas que já vinham com dificuldade de caixa e realmente não aguentaram, né? Realmente sucumbiram e não conseguiram sobreviver durante o período. Temos outras empresas que tinham um fôlego maior, que estavam vindo já de uma operação mais saudável e agora precisa ter um controle maior do seu caixa. Eu sempre falo que essa crise ela é fora de precedente, porque a gente até espera você ter redução de faturamento, a gente espera um período sazonal também, seja uma crise econômica, que você reduz um pouco a tua atividade, a tua operação, mas zerar faturamento, isso é muito grave. Fechar a Então, porta, né? exatamente assim, você fechar a porta, passar meses fechado, com custos ainda, por mais que você reduza algumas coisas, mas você vai manter alguns custos e com zero faturamento. Então, isso é um planejamento muito difícil de que alguma empresa tenha feito, mesmo que você tenha uma gordura de caixa. Então, o ponto de partida que eu acho para você sair bem da crise é realmente verificar teus dados, sabe? Você tem que olhar para dentro da tua empresa, para dentro do seu negócio, o que eu preciso fazer, aonde eu posso reduzir, onde eu posso postergar, porque o principal é fluxo de caixa, né? Eu tenho um cliente e amigo já, o cara está no mercado há mais de 30 anos, trabalha com importação e exportação, e ele fala, o lema dele é o seguinte: empresa dá lucro, empresa dá prejuízo, não tem problema. Se um mês ela está dando prejuízo e no outro ela está dando lucro, isso é normal. O que eu não posso perder é fluxo de caixa. Se eu perdi fluxo de caixa, eu perdi meu negócio. Aí eu perco capacidade de compra, eu perco crédito, eu não tenho mais poder de negociar com o meu fornecedor, e aí eu vou partir então para empréstimo bancário, que é um dinheiro que tem seu custo, ou então para antecipação de recebíveis, que também diminui margem. Ou seja, eu perdi meu fluxo de caixa, eu perdi boa parte da minha operação. Então, para assim, falando em olhar para o fluxo de caixa, então eu vejo que o primeiro passo seria realmente ter os números na ponta do lápis e projetar, né, um fluxo de caixa, porque a gente vê às vezes muita confusão entre faturamento e lucro. Ah, não deu lucro e tal, mas está faturando, quer dizer, tem dinheiro entrando, mas não está sobrando. Ou a pessoa fala assim, não, eu tenho que cortar custos, e tem essa confusão de custos e despesas. E, assim, na minha própria experiência, até empreendendo agora, né, em carreira solo, é muito importante você ter essa diferença de custo e despesa do ponto de vista do que está retornando. Por exemplo, uma despesa é algo que você paga e não tem, e aquilo não projeta mais vendas, aquilo não tem poder nenhum de te trazer receitas, né? Enquanto um custo, muitas vezes você fala, você está gastando um dinheiro, mas aquilo vai te trazer vendas. É o marketing, a presença digital, por exemplo, ou, enfim, outras ferramentas que você vai investir um dinheiro, você vai ter uma saída de dinheiro, mas com o potencial de te trazer é, receita, né? Então, assim, quanto que você está disposto a colocar ainda mais, né? Qual a projeção? Se você não sabe quanto tempo você aguenta com a situação que você está hoje, você não consegue fazer esses investimentos, né? Esse custo que é para te trazer mais receita. Então, você acaba diminuindo e encolhendo até morrer. E muitas vezes você tem que dar um passo a mais, né? Então, projetar o fluxo de caixa, na minha opinião, ter pelo menos uma noção aí para frente. Poxa, desse jeito eu duro mais 3 meses, eu duro mais 2 meses, para saber até por onde você vai começar. Sim, e é interessante que normalmente as pessoas começam a cortar o custo, né? Então ela já fala, não, eu vou cortar o marketing, é a primeira coisa. Esse cara aqui que presta um serviço para mim de criação de arte, template, tudo mais, eu já corto ele. Vou fazer o E mesmo, né? exatamente, eu vou fazer eu mesmo e tal. E isso talvez seja uma das piores estratégias que ele vai tomar, né? É melhor você cortar algumas despesas, você diminui tua internet, reduz um pouquinho o teu quadro de funcionários. Teus funcionários também estão em home office, eu já vou reduzir a parte de combustível, enfim, tem várias coisas que eu consigo cortar e manter o meu principal, que é o que vai me gerar venda, né? Eu acho que esse custo de venda, tudo bem, a gente tem que avaliar custo de venda,
Mas esse curso de venda ele também tem talvez seja o coração da empresa, né? O que faz alavancar somente num momento como esse. E talvez assim o que as pessoas costumam fazer, que chamam do seu feijão com arroz, é diminuir justamente o custo que está alavancando de algum modo. E além disso, ele ainda começa a pegar dinheiro caro, algo nesse sentido, e vai prejudicar ainda mais a margem dele. É. E, e outra coisa também é olhar realmente, porque quando você faz esse levantamento e você projeta, você vê quem realmente é o seu credor, né? Quem que eu estou devendo? Estou devendo o banco, estou devendo o aluguel, estou devendo um fornecedor. Com qual desses eu tenho mais margem para negociar, por exemplo? Porque, como você falou no começo, a crise atingiu todo mundo e atingiu de maneiras diferentes. Então, assim, tem gente precisando do seu dinheiro também, né? Que não quer que você quebre. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você prioriza na hora aí no vermelho. Eu preciso negociar com os credores. Por onde você começa, assim? O primeiro passo, eu acho que os nossos empresários, às vezes, eles deixam sempre uma margem muito espremida, né? Às vezes você vai montar um negócio, você precisa de 100 mil, o cara tem 80 mil no bolso, olha lá, né? Sendo que é natural, na verdade, você buscar mais dinheiro do que o que você tenha projetado de custo inicial, né? Então, é muito comum, por exemplo, os empresários americanos e também europeus, você vai começar um negócio que você precisa de 500 mil para alavancar, você vai pegar 1,5 milhão, 2 milhões, né, em caixa, justamente para segurar os primeiros meses. Então, acho que o primeiro ponto de fato, você fazer o seu fluxo de caixa, mas considerando quais são as despesas que você precisa manter para a tua operação ainda continuar saudável, né? Trabalhe realmente com um valor mais alto, não fique espremido, porque a gente não sabe ainda quando vamos sair dessa crise. Eu acho que esse é o principal ponto. Se eu não sei quando eu vou sair, eu não tenho como projetar nada tão curto. Senão vai ser aquela, né? Você vai cobrir a cabeça e deixar os pés de fora. Em termos de escolher agora com quem que eu vou negociar, eu acho que você tem alguns contratos onde você tem uma facilidade de negociação, ou seja, a pessoa está do teu lado, ela entende a crise, você consegue realmente tratar com ela. Eu acho que esse já é um critério interessante de você avaliar, ou aquelas pessoas que estão ali talvez para se aproveitar um pouco do momento e querer tirar um pouco mais de você, ou te prender num outro contrato, falar, então tá bom, eu reduzo aqui, mas você vai ter que ficar 2 anos comigo. Então são situações onde o primeiro critério é você verificar de fato quem é o teu parceiro, quem é a pessoa que você necessita dele para manter a tua operação para frente. Você criou esse critério, a gente começa a discutir contratos. Eu tive um caso recente aqui no escritório, um negócio pequeno mesmo, a gente tem uma assinatura mensal eu não vou falar o nome do site, mas ele é bem conhecido, mas a gente tem uma assinatura mensal que chega todos os dias, o que tem de atualização tributária para a gente por e-mail, né? Tributário, societário e também a parte política hoje. E do nada me mandaram um negócio, era um valor pequeno, mas enfim, uma assinatura aqui de 199 para 299. Eu falei, peraí, no momento de crise aumentar em 50% o valor da assinatura sem justificativa nenhuma. E é um site grande, mas eu entrei em negociação com eles, respondi um e-mail, abriram a negociação, fizemos um call e consegui aí aumentar apenas R$ 18 nessa assinatura, mantendo todo o padrão que eles fizeram antes. Então isso é algo que você tem como critério de negociar com quem dá abertura para você, independente que seja um fornecedor grande ou seja um fornecedor pequeno. Privilegie essas pessoas, privilegie quem você realmente necessita e é hora realmente de escolher, né? Escolher quem você vai dar prioridade nesse momento. Coisa, faz todo sentido para você esse serviço, né? Porque se o cara, é um negócio que você olha assim, quando o cara R$ 100 nessa prestação, aí eu caí, né? Quer dizer, às vezes você ser afoito em cima de um contrato acaba sendo pior, né? Você levanta uma leve, porque às vezes o cara não ia dar prioridade para negociar aquilo enfim, acaba atravessando. E, Sim. assim, sem querer fazer autopromoção, mas essa é a hora que o seu advogado tem que estar do lado, né? Tipo, a gente vê que ainda por mais que ainda tenha, que já tenha um movimento mais preventivo, mas assim, o cara só pensa no advogado quando ele recebe a intimação lá, que ele vê o brasão da justiça e fala, eita, processo na justiça, eu preciso de um advogado. E aí que ele vai procurar o advogado, às vezes a execução já batendo na porta, né? Então,
eu posso acrescentar alguma coisa nisso aí em relação a selecionar os vendedores, cara, é a hora do seu advogado estar do seu lado. Porque sai muito mais barato essa orientação, a avaliação dos contratos e a própria negociação, né? Para sentar na mesa do banco para negociar, ou de um fornecedor com o contrato na mão, lido, entendido e entendendo a importância daquilo para o negócio e a importância do seu negócio para o fornecedor também. Eu acho que o advogado, nessa hora aí, ele tem te dá um ganho, né? Até para você, depois que você selecionar aquilo, você tem alguém para segurar a onda até você poder respirar de novo, cuidando desses credores. Então, acho que é mais um momento que fica claro que não dá para deixar para depois. Você esperar para tomar medidas só depois que já estourou, né? Eu acho que até terminar um pouco dessa visão muito formal do advogado, né? Normalmente a gente olha o advogado sempre para resolver problema e já vi quando o negócio está pegando fogo, ser quase que o bombeiro ali para apagar tudo. Na verdade, o nosso trabalho é bem mais interessante se ele for anterior, né? Se ele for preventivo. E eu sempre conto uma história, tem um programa americano aí de negócios que é bem famoso também, o cara entra para investir em alguns negócios, e que é o sócio, e aí ele num dos episódios, ele está investindo, se não me engano, numa fábrica de sorvetes também. E aí de frente tem uma menininha vendendo suco, parecendo aquele carrinho do Chaves lá, de vendendo suco de tamarindo e tudo mais. E ela tá lá vendendo seus 3 sabores ali de suco. E ele experimenta, gosta da menininha, fala, gostei do seu negócio, eu quero investir no seu negócio. E ela vira para ele, a menina de 6, 7 anos. E ela pergunta, então me fala aí, anota a sua proposta, eu quero formal no papel, me manda a proposta. Ele vai lá, anota no papel, escreve direitinho, entrega para ela e pergunta, né? E aí, vamos fechar negócio? Ela, não, eu vou levar para o meu advogado e amanhã a gente conversa aqui nesse mesmo horário. Eu, poxa, a menina de 6, 7 anos, cara, já está negociando, já sabe a necessidade que ela tem de um advogado. E é isso que a gente precisa colocar também no nosso mercado, o empresário entender que a gente está como custo e não como despesa, né? Talvez isso Exatamente. seja É uma tecla que eu necessário. faço muito, porque é mais barato, tipo, para o cliente e para a gente. Eu não sei se eu posso falar por todos, Sim, mas, cara, nem o advogado gosta de processo. O processo é um negócio muito ruim para todo mundo. E demora pra o, caramba. não, e o advogado ainda é o único que, às vezes, ganha dinheiro no processo, mas as partes em si, ninguém sai de um processo melhor do que entrou. Eu acho que, no Exato. máximo, você empata, né? Você busca o seu prejuízo e você empata. Em alguns casos, lógico, é indispensável, é a única opção que fica, mas, cara, se você puder não entrar, e aí eu te digo com a experiência de quem já tocou uma carteira de 2.000 processos no tempo, e, cara, não é legal para ninguém, não é bom para ninguém. Então, principalmente quanto mais a gente vê a economia tentando, né, patinando e as pessoas tentando empreender, quanto mais gente tenta Sim, empreender e quebra, mais demanda vai parar na justiça. Então, assim, o futuro é trágico, não vai melhorar, né? O processo tende a piorar. Então, essa figura preventiva aí realmente não é porque falando do serviço que a gente faz, mas é realmente uma questão de cultura, né? é E, verdade. e Isso é verdade. inclusive, essa história da barbearia sua aí foi mais ou menos assim, né? Como você acabou virando sócio da barbearia. Conta um pouquinho essa história. Foi. Barbearia, bom, primeiro chegaram com o projeto da barbearia e aí foi um dos sócios do escritório, na época ele não era sócio ainda, me apresentou, olha, você é um cara de negócio, é um cara de mercado e tal, e eu tô entrando numa barbearia que já existe, a barbearia tem 2 anos de funcionamento, 2 anos e pouquinho, e ele tem um projeto legal, um projeto para franquear e tudo mais, e eu queria te apresentar para você entrar no negócio. Primeira vista, eu falei, poxa, eu não entendo nada de barbearia. Eu falei, não, é um segmento para mim totalmente diferente. Eu estava trazendo uma franquia de café para Brasília, que inclusive eu parei durante a crise, que é a Coffee Town, mas enfim, está suspenso, mas ela vai existir ainda no ano que vem. E eu estava no meio desse projeto, um projeto arquitetônico, escolha de ponto e tudo mais. Eu falei, não dá. E ele falou para mim, não, vamos pelo menos trazer o cara aqui, ele quer te ouvir, ele quer ouvir tua análise, então ele faz críticas positivas, enfim, ou negativas, mas ele quer conversar contigo. Veio aqui o que foi o fundador, o sócio fundador, o Antônio. Durante a conversa, eu passei para ele alguns pontos que seriam positivos, outros negativos, que ele precisava realinhar no plano dele.
E no final ele colocou, né? Falou, eu preciso que você seja meu sócio, cara. Eu preciso de você dentro do negócio, eu preciso da tua mentalidade, eu preciso dos teus toques aí, da tua experiência, para que a gente possa tocar realmente esse projeto e virar uma franquia e ser, quem sabe, um dos principais nomes de barbearia aí do mercado nacional. Então foi mais ou menos isso, né? Foi dentro de uma reunião de troca de experiências, alinhando o que a gente tem como advogado de negócios e também com outros negócios, e que surgiu o convite, entendi qual seria o meu papel lá dentro. Hoje eu entendo um pouco de barbearia, quando eu entro no negócio eu tenho que estudar um pouco isso. Mas na época foi tudo muito novo e foi bem interessante. Hoje a gente está com esse projeto. Inclusive a barbearia, nós tivemos a gente tem um produto muito específico que gera recorrência, que são alguns serviços com recorrência, e foi o que nos salvou durante a crise, né? Então a gente lançou esse produto exatamente um mês antes do decreto distrital aqui da pandemia, fechando tudo. E na época a gente tinha mais ou menos 140 assinaturas e tivemos uma perca, sim, mas foi o que nos salvou porque essas assinaturas mantiveram os salários que a gente tinha que pagar para a equipe, e tivemos uma queda de mais ou menos 30% de assinaturas. Hoje nós já conseguimos recuperar, mas aí durante a crise, quando nós vimos que estávamos perdendo alguns assinantes, foi que a gente começou com outro projeto, que agora é um clube de vantagens. Então a gente tem uma assinatura de recorrência para corte e barba, mas além disso nós criamos um clube de vantagens. Hoje são mais de 20 empresas parceiras, onde nossos clientes que são recorrentes têm desconto, seja em alimentação, farmácia, lavagem de carro, enfim. E aí nós estamos nos reinventando e trazendo de volta todo esse público que teve que sair durante a crise. Mas é uma história bem interessante. Então, voltando ao que eu estava falando, é muito mais caro conseguir um novo cliente, ter que fidelizar um novo cliente do que ter a recorrência daquelas pessoas que já são seus clientes. Então, se você tem uma base de informação, você tem cadastro dos seus clientes, cara, formula alguma coisa, pense em algo para atrair esse pessoal que já te conhece, que já experimentou o seu serviço e já conhece da sua qualidade, porque você não vai ter esse custo de esquentar o público, né, como a gente chama, Isso. que você teria com um novo cliente. Então, parece óbvio, mas a gente não pode olhar só para as despesas, tem que olhar para as receitas também. E onde é mais fácil você obter receita? É indo atrás do cara que já conhece o seu serviço. A probabilidade de que ele faça uma nova compra é muito maior do que você conseguir um novo cliente, né? E eu acho que é bem o que aconteceu com vocês, né? Exatamente. Estava no meio da pandemia, foi quando a gente começou a perder alguns clientes. Agora a gente precisa de alguma coisa, né? A gente precisa trazer alguma vantagem para ele continuar com a gente. E no início nós fizemos alguns projetos, gravamos vídeos, conversamos diretamente com os clientes, pedimos ali o apoio de todos, mas chega num ponto onde você está ali há 2, 3 meses sem ter um serviço prestado e ao mesmo tempo ele está sendo recorrente no teu cartão, que vai pesar para qualquer cliente, para qualquer consumidor. E aí foi quando nós pensamos, poxa, vamos fazer um clube, vamos trazer uma vantagem legal para ele. A gente não vai ter custo nenhum, a não ser contactar alguns empresários. E está sendo uma aceitação interessantíssima com os nossos parceiros e também com os clientes. E durante a pandemia nós começamos com quem estava aberto, que eram farmácias, supermercados e alimentação. E hoje nós estamos expandindo aí para pouco mais de 20 parceiros. A ideia é chegar em 100 parceiros, 150 parceiros. Então, o que era um serviço de recorrência já virou um clube de vantagens, e a gente vai se reinventando e trazendo nosso cliente para dentro da loja. Massa. E também tem algumas ferramentas, digamos assim, de emergência mesmo, né, que surgiram aí, algumas linhas de crédito facilitadas, né? Você tem o Prodemp ali, que é da micro e pequena empresa, e a questão agora que é bem recente da renegociação das dívidas do Simples. Você que é tributarista aí, se pudesse me explicar melhor onde é que isso entra. Eu acho que a crise também possibilitou a contratação de um dinheiro mais barato, né? Que até vale a pena, faz sentido até para quem tinha caixa, né? Talvez você, como a gente não sabe quando vai sair da crise, peraí, eu tenho um caixa, meu caixa está equilibrado, mas pode ser que eu precise de alguma coisa, faz sentido entrar em algumas linhas de crédito. E tivemos várias, né? SuperADF, com a linha do GDF e o BRB, tivemos, tem o Pronamp ainda, que está aí, BNDES tem várias crises, né? Tem várias
tem várias linhas, tanto de seguro de emprego, de capital de giro, teve suspensão também de pagamentos. Primeiro, é o momento de aproveitar isso, é o momento de aproveitar o dinheiro barato. A gente vive um momento também de juros baixos no Brasil, né? Que também faz sentido você ter dinheiro de fora dentro do teu negócio. É até mais barato, às vezes, do que vender um imóvel que está no mercado imobiliário ruim, ou vender um veículo que também está difícil. Talvez é mais barato você socorrer desses programas. E, além disso, na parte trabalhista e tributária tiveram várias coisas, né? Trabalhista não é muito minha área, mas tiveram suspensão de contratos de trabalho, possibilidade de algumas renegociações que são bem interessantes. E no tributário, que aí é onde eu tenho uma facilidade maior de falar um pouquinho, nós tivemos algumas situações interessantes. Primeiro foram prorrogações de tributos, né? Tivemos prorrogação do Simples de alguns tributos, tivemos também isenção das contribuições ao Sistema S. E agora, por fim, tem a lei do contribuinte legal, né? Que tanto possibilitou, primeiramente, a transação, né, para os outros contribuintes e também a inclusão de quem está no Simples. Então, hoje, quem está com dívida ativa no Simples consegue também fazer um parcelamento, alguns até com redução de tributos, né? Aqueles que são os considerados créditos perdidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aqueles que já estão considerados como perdidos, é possível ter um desconto aí até 5% de multa, limitado a 70% do crédito, mas é possível. E o parcelamento é uma parcela de 0,33% do crédito durante 12 meses, ou seja, um negócio bem facilitado, e depois de 133 meses de parcelamento. Então é algo bem interessante. Talvez o momento de colocar tua empresa em dia, ter um benefício como esse, em momento de crise, se conseguimos isso, possivelmente quando a gente sair da crise não vai ter, né? Então a gente espera do governo que ele dê a mão para a gente justamente quando a gente está no momento de crise. Se a pessoa for esperar e perder essa oportunidade, lá na frente dificilmente nós teremos algo tão vantajoso assim. E é interessante porque essas linhas de parcelamento tributário, elas de fato têm uma vantagem, né? Porque a gente vê, se você for procurar mesmo algumas financeiras ou algumas linhas de crédito, que são uma aparente facilidade, mas você está, às vezes, empurrando com a barriga alguma coisa que, como a gente não sabe que a hora que a gente vai sair disso, não resolva, né? Então, mais uma vez, aquela importância de realmente ter alguém que possa ler ali as letras miúdas e te explicar exatamente, olha, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Exatamente, assim, a hora de você ter pessoa do teu lado que vá realmente um profissional que vai te auxiliar nisso, tanto o contador quanto o advogado, eu acho que as duas partes são interessantes. A negociação você vai fazer diretamente com a PGFN, seja por adesão ou de forma individual. Se for de forma individual, é necessário você estar acompanhado do seu advogado, é necessário você ter os dados também da sua contabilidade e avaliar realmente com carinho a possibilidade de ingressar nesse parcelamento, porque ele se mostra bem interessante, sabe? A gente sabe que teve no último, agora teve o PET também do Simples Nacional, né, em 2017, 18, mas até então era difícil colocar o Simples Nacional em parcelamento, porque o que você recebe ali, uma parte vai para o município, outra parte para o Estado e outra parte para a União. Aqui no caso do Distrito Federal nós temos só DF e União, mas é difícil você fazer um parcelamento desse valor, porque a União sozinha ela acaba atrapalhando um pouco ali no financeiro dos estados e dos municípios quando ela autoriza um parcelamento. Então, quem está no Simples já tem esse dificultador de ter um parcelamento de forma mais corriqueira. E agora a gente acaba tendo um depois de 2 anos. Nós tivemos o PET do Simples Nacional no final de 2017, início de 2018, e agora estamos aí na época de pandemia com esse parcelamento que se mostra bem interessante, com essa transação bem interessante para quem está no Simples, e eu acho que vale muito a pena você pegar seus dados, pegar ali teu relatório, ver o que você tem de dívida ativa, calcular, mensurar o que dá para reduzir e aderir a esse programa. E tem uma outra ferramenta que meio que ganhou mais espaço recentemente também, que é muito útil para quem tem um passivo judicial muito grande, principalmente trabalhista, porque da Justiça do Trabalho, a cada recurso você tem que fazer um depósito para garantir o processo. Caso você perca, aquele dinheiro já está depositado ali, vai ser abatido do pagamento que você tem que fazer. E isso, para algumas empresas que têm uma rotatividade maior,
se você tiver o controle disso, você fica assustado a quantidade de dinheiro que está depositado garantindo o processo. E hoje a gente tem uma ferramenta que está cada vez mais fácil, mais acessível, que é o seguro fiança, né? O seguro fiança judicial, que você pode substituir aquele depósito em dinheiro por uma apólice de seguro que você, obviamente, vai pagar bem mais barato por ela, né? Não é que você simplesmente vai pegar esse dinheiro e nunca mais vai precisar pagar, mas você pode ter um fôlego com esse dinheiro que estava depositado na justiça, você oferta uma apólice de seguro, então a seguradora vai bancar aquela dívida e você tem dinheiro para trabalhar. Então é uma ferramenta interessante para quem tem passivo judicial, quem tem muito processo na justiça, Exato. principalmente para trazer realmente receita nesse momento. Não é um procedimento assim que eu vou te falar, é assim, é rápido, é fácil, não. Mas dependendo da situação, é um grande aliado, né? Então, são essas coisas que muitas vezes não tá tão na mídia, ou às vezes a gente lê a notícia e não entende direito, mas é uma ferramenta que tem um potencial enorme. Sim, é verdade. E eu acho que esse período de crise, né, a gente tem tanto ferramentas como o judiciário um pouco mais sensível para esses dados. Antigamente era até um pouquinho difícil a gente conseguir substituir penhora ou E, substituir garantias e era um pouquinho complicado. Eu me lembro no ano passado a gente ficou uns 6 meses para substituir garantias de uma multinacional que tem algumas ações no STJ e foi bem difícil a gente substituir isso, mesmo mostrando que o seguro tava mais barato do que uma outra modalidade, ainda assim a gente tinha dificuldade. Agora não, a gente tem uma sensibilidade maior do judiciário, de verificar realmente quando a empresa necessita, né? Eu acho que depende do advogado, da parte de demonstrar a necessidade da empresa, porque é um dinheiro que está ali parado, um dinheiro que está parado, está na tua contabilidade, mas completamente travado em garantia de processo. E pode estar ali também uma melhoria do teu negócio e, quem sabe, até voltar a ter fluxo de caixa com esse dinheiro. Né? Você mostra ali, eu preciso disso para minha operação continuar, eu preciso disso para pagar salários, preciso disso para manter empregos. E eu não estou tirando o meu corpo fora, estou deixando aqui um seguro que ele vai garantir o mesmo valor em caso de perca, de sucumbência, e eu só estou querendo substituir isso porque realmente eu preciso dar fôlego para o meu negócio. é, às vezes, tem em situações também de máquinas, né, equipamentos industriais ou máquinas agrícolas, que acontece muito, né? E aí você estrangula, porque se você já tem dívidas e não consegue continuar produzindo, né? Ah, é a morte Trava, da né? empresa para onde correr. Trava a E operação. mesmo que você tenha que pagar os custos do seguro e os custos do advogado para viabilizar essa troca, você ganha um fôlego para continuar tocando a atividade, né? Eu acho que esse é o grande, a forma de pensar, né? É ganhar fôlego, porque mais do que nunca, apesar não é uma expressão que eu gosto de dizer, mas tempo é dinheiro nesse caso, né? Quanto mais tempo você tiver para ganhar dinheiro, melhor. E a gente volta para aquela questão, né? Ter fluxo de caixa, né? Se você perde o fluxo, Você acabou. ficar. Acabou. Você para de comprar, você não consegue produzir e você não vende, né? Ou seja, a sua operação morre, literalmente morre. Exatamente. Cara, muito, muito, muito legal conversar com você. Você tem mais algum ponto a acrescentar? Tem alguma coisa aí que você acha interessante a gente deixar para o pessoal aí? Eu agradeço, acho que é legal a gente ter essa conversa. Eu também sou totalmente informal, assim como o André. Acho que nós somos uns advogados que já estão mais adaptados ao jurídico sem gravata, né? Como está lá no teu negócio. Eu acho É o meu interessantíssimo isso. lema. É o teu lema. E eu acho que isso tem tudo a ver com os negócios de hoje em dia, com quem está no mercado, tem uma galera jovem também empreendendo. Isso é interessantíssimo, né? Nós deixamos de ser a capital do concurso. Eu acho que na nossa época, quando a gente saiu ali do ensino médio e tal, você tinha um mural de edital para escolher e todo mundo seguiu o mesmo caminho. E hoje não, né? Hoje a gente tem várias possibilidades. E eu tô em alguns grupos também de empresários e tem um pessoal jovem mesmo, até da, da, talvez da geração anterior à nossa, né? Pessoal com 20, 21, 22 anos. E eu acho isso muito bacana, é assim que a gente trabalha também. Não sou só apenas advogado, mas eu também sinto a dor do empresário do outro lado, né? De também estar ali nos negócios.
E como eu falei no início, são negócios distintos que sentiram a crise de forma distinta, né? Eu acho que é muito fácil todo mundo chega e fala, o negócio estava capenga, o negócio estava ruim, ele vai quebrar. Não, não é bem assim. Às vezes eu tinha um supermercado que estava quase quebrando, mas bombou agora, cara, tá vendendo pra caramba. Assim como eu tinha talvez uma tecnologia totalmente que todo mundo falou de disrupção e tudo mais, vai pro digital, faz isso, faz aquilo. Pô, legal, mas você já percebeu qual foi a queda de faturamento talvez do Uber? Uma tecnologia totalmente disruptiva, um negócio completamente novo, mas que teve uma queda abrupta porque o mundo parou, ninguém está usando Uber. Então, assim, eu acho que é muito fácil você ser o engenheiro de obra pronta, né? Você vem lá e critica e É, tal, fala, esse negócio aí é tradicional, isso aí está fadado ao insucesso, enquanto a tecnologia tá... Não, eu acho que cada negócio teve uma realidade distinta nessa crise e nós tivemos aí talvez os mais tradicionais saindo bem e alguns também de varejo, por exemplo, que aí sim foram para o digital, foram para o tecnológico, que também tiveram resultados interessantíssimos, como saiu o resultado do Magazine Luiza agora essa semana. Teve um prejuízo por conta das lojas fechadas, o custo operacional daquelas lojas estavam fechadas, mas ao mesmo tempo o e-commerce dela aumentou em, salvo engano, 30 e poucos por cento, um negócio gigantesco. Então cada um vai se reinventando. Eu acho que é analisar, olhar o teu negócio, olhar para a crise sem prazo para sair, mas saindo mais forte do que entrou. Acho que isso é o mais importante. legal. Eu vou fazer um resumão então aqui dos pontos que a gente debateu, só para fazer um fechamento. Então, comece olhando para os seus números mesmo, né? Analise friamente, saiba quanto tempo, projete para frente, quanto tempo você vai aguentar, para você começar, porque ninguém melhora o que não pode medir, né? Então, se você ainda não tem essas contas na ponta do lápis, a hora é agora. Já passou da hora, na verdade. É, E com esse planejamento, com essa previsão, né, esse fluxo projetado, você vai poder visualizar seus credores. Então, o segundo ponto, identifique quais são os credores realmente parceiros que você precisa do serviço dos seus fornecedores e quais são aqueles que você pode reduzir, você pode cortar e que você talvez não tenha muita margem para negociar, enfim, você consegue ter essa visão mais clara. Tenha seu contador ali do lado, tenha seu advogado do lado, sempre preventivamente, não espera começar a chegar as cobranças. Eu sempre digo que quem fala primeiro fala a verdade. Então, busque você e não deixe o credor te buscar, né? Então, nessa hora, o contador e o advogado do seu lado vão te ajudar demais para você ter negociações com mais sucesso, né? Olhe para sua base de clientes, seria o quarto ponto. Vai atrás de quem já é seu cliente. É muito mais barato obter receita de quem já comprou de você e de que ainda conquistar um novo cliente, né? E por fim, cara, não deixe de aproveitar essas oportunidades de parcelamento de tributos e outras facilidades, tá? Outros créditos baratos que estão sendo disponibilizados aí em razão dessa crise. Talvez seja o momento realmente de que seja mais barato pegar crédito do que injetar um capital próprio, né, no negócio. Então, seguindo esses 5 pontos aí, como tudo no mundo dos negócios, você não tem garantia nenhuma de que vai dar certo, mas se você não fizer nada, você tem garantia de que vai dar errado. Então, eu acho que são pontos importantes para ter em mente aí, para olhar com carinho para o caixa da empresa e superar mais essa dificuldade. isso, exatamente. 2020 já está passando. Deus quiser. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tivemos um máximo aqui de 18 pessoas Legal, e legal. é legal para o tamanho, digamos assim, da minha audiência. Fico muito feliz de terem acompanhado a gente aqui. E, bom, esse vídeo vai ficar disponível no feed, vai ficar disponível no meu canal também no YouTube. A gente vai fazer a divulgação dele aí ao longo dos próximos dias. Agradeço mais uma vez a sua presença aí e vamos nessa. Valeu. Obrigado, obrigado, André. Tamo junto. Até Obrigado. mais. Até mais.